Nós saudamos mais uma vez a Igreja de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor. Queremos, em nome da Igreja de Deus, dar as boas-vindas a todos os que vieram para cultuar ao Deus eterno, soberano, todo-poderoso, neste sábado, 27 de agosto de 2016. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com vocês de louvor e adoração ao nosso Deus eterno. Quem trouxe Bíblia diz amém. Amém. Quem não trouxe, chega bem pertinho aí de alguém que esteja com a Bíblia aberta. E nós vamos para o Salmo de número 139. Salmo 139. E deixe Salmo 139 para a nossa inspiração nesta manhã. Nós vamos ler alguns versos. Salmo 139. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera aí. Pronto. E a gente com paciência aguarda. Deste salmo eu quero ler com vocês os versos a partir do 13. Verso 13 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu quero que você leia comigo, voz alta, bem forte, o verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sabe por que os pensamentos de Deus são preciosos para mim e para você? Porque são pensamentos de vida e não de morte. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. E se atendermos ao mandar do Senhor, se atendermos aos conselhos do nosso Pai, nós desfrutaremos de vida plena, vida em abundância. Não apenas quando o Senhor Jesus voltar e pudermos vê-lo descendo nas nuvens do céu, mas a partir de agora, aqui, já podemos desfrutar dessa vida abundante em Cristo Jesus. Eu gosto de dizer que esse é o salmo da minha vida. Primeiro porque num momento muito crucial, Deus usou uma pessoa para trazer a luz sobre esse salmo, e Deus me fez compreender a partir deste salmo que eu estava perdendo tempo fugindo do Senhor, porque para onde quer que eu fosse, o Senhor estaria comigo. Na verdade, Ele não iria atrás de mim, Ele já estaria lá. E se eu procurasse as trevas na tentativa de me esconder, as trevas iriam se fazer luz, porque Deus estaria lá. Não havia lugar para onde eu pudesse ir, Deus não fosse. E lembro que em uma oração feita aqui, bem perto da praia de Ondina, eu disse: Senhor, essa é a última oração. Esqueça que eu existo, porque o Senhor já viu que não vale a pena. E toma conta do que eu tenho. A minha mãe, minha família, minha mãe estava em fase terminal de câncer, e era a única coisa que me fazia ainda ir à igreja, para não causar aborrecimento para minha mãe. Mas eu vi que estava prolongando uma situação e disse: Senhor, não vou mais à igreja, estou perdendo tempo. Essas pessoas são melhores do que eu não mereço estar congregando com eles. E o Espírito Santo me convenceu naquela semana a ir só mais um sábado. E eu disse: tudo bem, vai ser o último. E nunca mais eu ponho os pés na igreja. Eu estou enganando todo mundo. Eu ia para a igreja, às vezes dava uma sede danada e eu saía, mas eu não procurava água, eu procurava cerveja. Pegava um táxi, ia num lugar bem longe, tomava uma garrafa de cerveja, voltava para a igreja e finalizava o culto. E aquilo ia me fazendo sentir a pessoa mais imunda da face da terra. O inimigo me fez acreditar que a melhor saída era a porta da rua da igreja. E naquele sábado eu disse: Senhor, vai ser
suficiente. Deus montou uma armadilha santa e eu caí inteiro nessa armadilha. E estou com Ele até hoje. Foi difícil compreender, não havia lugar longe demais que Deus não pudesse me alcançar. Sabe aquela história? Eu fui no fundo do poço, Ele foi mais fundo ainda. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de nós. E quando eu consegui compreender isso, eu passei a glorificar o nome do Senhor. E naquele sábado, eu fiquei quieto assistindo a lição da escola sabatina, que era uma coisa rara, eu não conseguia. Eu ia para a igreja, eu estava indo para manter as aparências, para que minha mãe não soubesse que eu não estava frequentando. Então eu ia e ficava do lado de fora, como numa outra igreja que se reunia na porta. E quando eu percebia, já tinha acabado o culto, lá em cima já era hora de ir embora. Mas aquele sábado foi diferente. Mesmo não estudando a lição há muito tempo, eu fiquei sentado e tudo parecia feito para mim. E os louvores pareciam de encomenda. E o sermão daquela manhã eu me perguntava, como esse pastor sabe do que eu estou vivendo? O que ele está falando? Para mim. E no meio do culto havia uma irmã sentada à frente, uma senhora bem idosa. Ela olhou para mim com todo carinho, puxou minha mão, colocou um pedaço de papel e disse, filho, leia isso aqui ao toque do Espírito Santo, eu estarei orando por você. E dizia no papel, Salmo 139. E quando cheguei em casa e comecei a ler o Salmo 139, eu chorava. E os versos que dizem, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E eu compreendi que eu só precisava parar e me permitir ser alcançado pelo Senhor. E quando compreendi isso, eu disse, Senhor, não quero viver longe da tua presença, quero estar nos teus atos, esse é o meu prazer. E eu disse, eu vou escolher um lugar na igreja, e aquele vai ser o meu lugar. Olha aqui, que arrogância. Aquele lugarzinho vai ser o meu lugar, e eu estarei ali, a cada culto, a cada reunião, para buscar o Senhor, para desfrutar da tua graça, para glorificar o teu nome. E aí Deus olhou para mim e disse, menina, não. Eu não te tirei da lama do pecado para você ficar ali quietinho na surdina. Mas eu vou te colocar em lugares altos para que outros que estão onde você esteve possam compreender. Não há limites para o amor, para a graça e para a misericórdia do Senhor. Por isso é que eu canto. Por isso é que eu louvo. E enquanto estiver vivo, a igreja vai ter que me engolir louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém? E nós vamos cantar juntos agora. O Léo vai soltar ali o playback e nós teremos o privilégio de, elevados à presença do Senhor, colocar a nossa adoração no altar de Deus. Ouça-nos cantar.
colocamos nossa oferta no altar de Deus, fomos elevados através desse louvor. Já disse o poeta que o louvor é uma forma de oração. E a irmã Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela afirma que a oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva até Ele. Ora, se o louvor é uma forma de oração, e agora louvamos ao Senhor, também fomos elevados à presença dEle, onde podemos colocar não somente adoração em forma de louvor, mas sobretudo nossas vidas como primícias de tudo que decidimos dedicar ao Senhor nessa manhã. Coloque sua vida no altar de Deus, sobretudo com a certeza de que todo aquele que vai até Ele de maneira nenhuma será lançado fora. Amém? Agora eu quero que você suba mais uma vez, mas não suba sozinho. Eu quero te convidar a ficar em pé. E você vai tomar a mão da pessoa que está aí do seu lado, das pessoas que estão aí do seu lado. O pessoal da esquerda, segura a mão do pessoal da ala da direita, o pessoal do fundo. Isso. O pessoal do anexo ali, o anexo azul. Segura a mão um do outro. Isso. Eu lembro quando eu era um pouquinho mais novo e alguém mandava fazer isso na igreja, eu ficava num abuso. Mesma coisa quando canta aquele hino, aperta a mão do seu irmão, aperta, não sei. Me dava um nervoso aquilo que eu ficava me escondendo. Mas hoje eu consigo compreender que às vezes é preciso que sejamos lembrados de que não estamos sozinhos. A pessoa que está do seu lado, ela não é sua concorrente para o céu. Lá não vai ter pódio. Na verdade, se tiver, só vai estar escrito lá primeiro. E todos nós, pela graça de Deus, ocuparemos o primeiro lugar nesse pódio. Consegue sentir a mão da pessoa que está do seu lado? Não precisa olhar para ela, não precisa falar. Perceba que aí do lado existem mãos que precisam ser usadas por Deus para impedir que você caia. Todavia, se alguém cair, que essas mãos estejam prontas para lembrá-lo. Temos advogado junto ao Pai, e esse advogado não é o pastor Emerson, não é Nadson, é Jesus Cristo, o justo. Aquele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Enquanto durar esse louvor, nós vamos subir à presença de Deus, e um vai ter o privilégio de colocar a vida do outro no altar do Senhor em intercessão. Amém? Feche os seus olhos. Vamos subir à presença de Deus. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Se anjos velam por mim, mesmo sozinho em meio à multidão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andar
andava vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Louve comigo também enquanto você ora. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando, fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque tu sempre ouves as nossas orações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se atreva a sentar sem abraçar o seu irmão. Isso. Vamos à palavra de Deus. Bote ali atrás, né? Nós vamos à palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 4. É interessante ver como Deus move, como Deus age. Mas eu cheguei bem cedo aqui e combinei algumas coisas com o Léo, deixamos ali tudo já no alinhavo. Mas é maravilhoso perceber que não é como a gente quer. A gente precisa estar pronto, lógico. A gente precisa estar preparado. Mas é melhor sentir-se usado e seguir aquilo que Deus manda. Depois que eu li aquele livro Fuga para Deus, muita coisa mudou na minha vida, porque eu sou um ser humano turrão. Burro chucro perde para mim. E quando eu encasquetava com uma coisa, eu só sossegava depois que fazia, eu dava errado. E depois que eu li aquele livro, eu aprendi a parar um pouco mais para ouvir a voz de Deus. E hoje não existe voz do acaso, não existe acaso na vida da gente. Deus conduz todas as coisas. Eu ainda estava lendo o livro e passava férias na ilha de Taparica quando eu sofri um pequeno acidente, né? Perdi parte do dedo do pé direito, que hoje mais parece com o dedo do ET, porque fizeram lá um jeitinho, e como eu consegui salvar a parte do dedo que foi decepada, fizeram lá uma emenda, e ele ficou mais estranho do que se eu tivesse ficado sem a parte decepada. E quando chegávamos ali no pronto-socorro, eu conversava com o Nivaldo, que estava dirigindo, de como esse livro estava me ajudando a refletir sobre o mover de Deus, a ação de Deus na vida da gente. E colocávamos o carro, eu disse para ele: Nivaldo, não põe o carro aqui não. Ele falou: mas por quê? A vaga está livre. Eu disse: não sei, mas não põe aqui. Era uma vaga bem em frente ao pronto-socorro. Eu disse a ele: põe para cá. Ele falou: por quê? Eu disse: não sei, mas pelo sim, pelo não, põe o carro para cá. E nós entramos, e quando eu estava sendo atendido, ouvimos um estrondo de uma pessoa bêbada que estava indo dar socorro a outra pessoa bêbada também.
e ele bateu no carro que estava na vaga, onde Nivaldo tinha parado o carro dele inicialmente. Nivaldo colocou em outro lugar, outra pessoa chegou e colocou naquele lugar. E o carro do bêbado veio e bateu. E eu disse para ele, não custa. Deus fala com a gente o tempo inteiro. É incrível. E se existe algum problema de sintonia, não é da parte de Deus. O problema está com as nossas interferências. Interessante aqui. Ouvindo a doutora Cláudia falar aqui da lição, nós estamos cheios de tanta coisa para fazer, que já não temos tido tempo para ouvir a voz de Deus. E não nos acostumamos com a voz de Deus. E às vezes quando Ele fala, a gente duvida de que seja Deus falando com a gente. Deus, eu repito, está o tempo inteiro falando conosco. Através da natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Através das pessoas, através da criança. Aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho medo de viajar de avião. Eu tenho pavor. Pânico. É um ato de fé. Eu entro ali porque Deus está mandando. Então eu prefiro passar uma manhã para chegar em Belém do Pará do que passar 2 dias. Então eu tento racionalizar. E quando eu entro, eu já nem percebo, já é automático. Eu toco na parte de fora e a partir dali eu começo a pedir a Deus que abençoe tudo. Toda a fuselagem, todos os parafusos, todas as engrenagens. Alguém disse para mim, olha, tem um livro muito bom que você vai saber como funciona o avião. Eu disse para ele, quanto menos eu souber, melhor. E fico com ódio quando o piloto inventa de dar informação irrelevante. Alcançamos o nosso nível de cruzeiro. Estamos a não sei quantos mil pés de altitude. Eu fico perguntando, quem te perguntou? Quem precisa saber disso? E ali, eu sigo em oração. E graças a Deus até aqui tem dado certo. Mas aprendi com uma senhora que muitos chamavam de louca. Ela vivia pelas alas do aeroporto de Brasília, até que proibiram-na de ter acesso ao aeroporto. Ela passou a ficar do lado de fora. Mas um dia eu estava sentado, aguardando a conexão, e essa mulher com a Bíblia na mão, ela começou a falar, cada vez que um avião cai, tenha certeza de que não havia um homem de Deus ou uma mulher de Deus para interceder por aquelas pessoas. E ela disse mais, cada vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus está em um lugar, aquele lugar é abençoado pela misericórdia do Senhor. E eu disse, opa, ganhei mais uma motivação. E hoje eu não oro só pela fuselagem, eu oro por cada pessoa que entra ali. E passo a viagem orando por todo mundo. Eu oro pelos comissários, alguns até, não muito simpáticos, Oro pela aeromoça, aerovelha, oro por tudo. Oro pelo piloto, pela mãe do piloto. Oro para que o piloto tenha tido uma noite boa de sono e não invente de jogar o avião contra os Alpes suíços. Enfim, temos motivos para orar e para interceder na nossa vida. E falando em avião, me ocorreu uma viagem que foi descrita pelo pastor Marx Lucado em um dos seus livros. Ele fala que um garoto iria empreender sua primeira viagem de avião, uma viagem de férias, e ele estava que era pura felicidade. Mas ele o tempo inteiro dizia para a mãe, mãe, eu quero conhecer o piloto. E a mãe dizia, calma. E ele entrou no avião nesse frenesi, mãe, eu preciso conhecer o piloto. E um comissário ouviu. Todos se ajeitaram. E depois que o avião decolou, que é o pior momento, É a pior hora, é quando aquela infelicidade sobe e você fica na oração, segura Jesus, segura Jesus. Aí 10 minutos depois é que eu começo a acalmar. O comissário veio e disse ao piloto, tem uma criança que quer te conhecer e a gente pode montar uma surpresa para ela.
E o piloto lá da cabine falou que teve notícia de que alguém gostaria muito de conhecê-lo, e o garoto pulou e começou a gritar. E a mãe: calma! O comissário veio, levou o garoto, e ali no meio daquele avião onde haviam pessoas com ânimos diferentes, pessoas que estavam empreendendo viagem de negócio, talvez alguém estivesse indo para cumprir uma tarefa muito árdua, talvez alguns cansados dormiam, como eu já consegui no passado, hoje não consigo mais. E aquele garoto foi e passou não mais que 5 minutos na cabine de comando, mas o escritor diz que quando ele saiu, trazia um brilho diferente nos olhos e trazia também, grudado em sua roupa, um par de asas que o piloto tirou do uniforme e presenteou o garoto. E ele inchou o peito e saiu desfilando por aquele corredor como se fosse a pessoa mais importante do mundo, porque ele tinha visto o piloto. Eu gosto de comparar a igreja sentada com pessoas que vão empreender uma viagem. Todos, independente da intenção da viagem, desejam ter uma viagem de paz, de preferência sem turbulência, e que cheguem bem ao seu destino. Nós, quando chegamos aqui, queremos um sábado de paz. Queremos sentir a paz de Deus na nossa vida. Não queremos surpresas desagradáveis. A maioria de nós pensa que seja um bom culto, Senhor. E aí voltamos para casa e na hora do almoço, que culto bom, que sermão apropriado. Mas essa manhã, o meu desejo para vocês vai além de um bom culto. Eu gostaria que eu e você, nessa manhã, tenhamos o privilégio que aquele garoto teve. Não de uma boa viagem apenas, mas ele viu o piloto que conduzia aquele avião. Que possamos sair daqui com esta convicção de que estivemos na presença do piloto, daquele que conduz a minha e a sua vida. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, e eu quero pedir que você feche os olhos mais uma vez para subirmos à presença do Senhor. Pai querido, Deus eterno, poderoso, soberano, honra, glória, louvor e adoração dedicamos a Ti, somente a Ti. Não há outro Deus além de Ti. Em todo o universo e em nossos corações, não há outro Deus além de Ti. Só o Senhor é Deus. Agora a Tua palavra está aberta, Senhor, e o Senhor está aqui entre nós. Queremos voltar para casa com a certeza, não com uma leve impressão, mas com a certeza de que vimos e ouvimos a voz do nosso piloto, daquele que conduz a salvo a embarcação frágil que é a nossa vida. Em nome de Jesus suplicamos Tua unção. Em nome de Jesus suplicamos Tua direção. Amém. Marcos 4, 35 em diante. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Louvado seja Deus pelo privilégio de termos a sua palavra conosco. Esse pouco tempo que passaremos aqui, apesar de ser um texto tão poderoso, tão grandioso, poderemos fazer pelo menos uma vigília inteira com esse texto. Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho do contexto. Jesus estivera durante um bom tempo com os discípulos,
pregando o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E ali falou em parábolas, e ali fez milagres, e ali alimentou multidão. E agora diz a palavra de Deus que, sendo já tarde, Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Para outra margem de onde? Do mar da Galileia, que você, muito melhor do que eu, sabe que não é mar coisa nenhuma, é um lago que de tão grande recebe esse status de mar, assim como o nosso rio-mar, o rio Amazonas. E é privilégio navegar nas águas do rio Amazonas e perder a noção do horizonte, perder a noção do quanto ele é largo. Dizem os especialistas que o mar da Galileia, que também é conhecido como mar de Tiberíades, porque é outra cidade importante que fica às margens desse mar, ele mede cerca de 20 quilômetros de comprimento, a sua parte mais extensa, por 11 de largura. Ele é alimentado pelo degelo do Monte Hermon. Período da primavera, aquela neve que se derrete, aquela água vai direto para o mar da Galileia. Eu não tive ainda o privilégio de estar lá, mas quem já esteve diz que é encantador e não se esquece. E ali estava Jesus, nesse lugar muito conhecido dos discípulos. O mar da Galileia fica muito abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele tem uma cadeia de montanhas. É como se o mar da Galileia fosse o fundo de uma bacia. Os discípulos sabiam, era comum que ali acontecesse o encontro de ventos que vinham de regiões diferentes e causavam tumulto naquela água. Tanto que eles procuram, a princípio, usar toda a sua habilidade para controlar a embarcação. Mas antes de falar da tempestade, tem uma pergunta que me inquietava. Quando eu li o verso 36, diz que, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E eu ficava perguntando: quem era essa gente, Senhor? Olívia, minha esposa, diz que eu gosto de viajar na maionese, no ketchup, na mostarda, no que tiver, até no molho de pimenta. Mas eu gosto de ficar escrafunchando essas coisas. Eu ficava me perguntando: que gente é essa que estaria ali seguindo Jesus? Jesus já tinha falado para eles, já tinham visto a manifestação do poder de Deus. Agora Jesus precisava de um pouco de descanso. Não era um popstar buscando privacidade. Era um homem comum, trabalhador, que no final da sua jornada diária, cansado, precisava de se retirar. E ali ele convida os discípulos para que o levem para o outro lado. No livro de João, eu queria ir com você, capítulo 23, tem uma sugestão. João, capítulo 6, descreve um pouco algumas dessas pessoas. João, capítulo 6, versos 23 em diante. João, Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 23 em diante. Se você encontrou, diga amém. Lá diz o seguinte: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tu, encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Será que todas as pessoas que tomaram os barcos naquela outra ocasião para seguir o barco em que estava Jesus, eles estavam mais preocupados com o que Jesus podia fazer do que com o que Jesus podia torná-los? Sim, havia muita gente, ainda há hoje, tanto tempo depois, e com essa mensagem de Cristo sendo escrita, revisada, editada, estudada, reestudada, ainda tem gente que pega o barco para seguir o barco de Jesus, imaginando que depois disso vai ganhar uma avenida de casas. Eu comprei um carro, coloquei no Uber, agora eu tenho 15. Depois que eu comecei a seguir Jesus, é só bênção.
E aí, quando os problemas começam a chegar, me inclua fora. Mas haviam ali por certo pessoas que ouviram o Senhor falar. E enquanto Ele falava, os seus corações se aqueciam, eles compreenderam: não posso viver sem esse Jesus. Eu acho que é isso que te move a vir à igreja. Você tem compreendido, não vale a pena viver se não for por Jesus, para Jesus, em Jesus. Vamos continuar, vamos voltar para o barco. Aqui diz que, verso 37, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Toda vez que eu leio esse verso, eu viajo no tempo e vou lá para a época da classe dos primários. Quando a minha professora com o flanelógrafo, que eu nem sei se ainda existe mais aquilo, né? Botava aquele quadro de feltro e ia colando as figurinhas, e ela dizia: eis que de repente, não mais do que de repente, surgiu um temporal. E foi exatamente isso. Aqueles homens estavam acostumados, e diz a palavra de Deus que eles procuraram controlar a tempestade, mas tudo que eles sabiam não foi suficiente para garantir que o barco continuasse a salvo. E quando tudo falha, a gente lembra de quem? A gente lembra de Deus. E eles lembraram que Jesus estava com eles e foram recorrer à ajuda de Jesus, e por certo encontraram Jesus segurando a vela ou colocando água para fora do barco. Não, para a decepção deles, Jesus estava na polpa, com a cabeça sobre um travesseiro, uma almofada, dormindo. Ou será que Jesus fingia dormir? Será que Jesus tinha necessidade de fazer de conta que dormia? Mas como é que a gente encaixa? O barco estava sendo jogado de um lado para o outro, e a palavra de Deus diz que o temporal e os ventos eram tantos que a água se lançava sobre o barco, de modo que ameaçava afundar. E Jesus conseguia dormir no meio de tudo isso. Não parece descaso? Não é assim que você se sente às vezes? Quando os problemas se agigantam e você clama e clama e clama e não vê saída, e aquilo que está ruim parece que vai ficar pior. E você se pergunta: Senhor, por que eu? Por que é que o Senhor se esqueceu de mim? Porque outros tens abençoado e a mim não. E ali diz a palavra de Deus que quando os discípulos vão para buscar ajuda, eles encontram Jesus dormindo. Eu gosto mais dessa descrição de Marcos, mas desse verso 38, eu gosto da descrição de Lucas. Marcos diz que os discípulos o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Lucas diz, os discípulos, aproximando-se de Jesus, clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Disseram: Mestre, não te importa que morramos? Eu prefiro clamaram. Alguém pode me perguntar: mas irmão, qual é a diferença de orar e clamar? Orar, você chama de oração qualquer coisa, até aquela coisa mecânica diante de um prato de comida. Deus de Abraão, abençoe esse pão. E você chama isso de oração. Aquela coisa cansada ao pé da cama, mas é doce. É doce pegar no sono orando. É ou não é? É doce você chegar e sentir, perceber cada vértebra, as dores dos músculos e da coluna, e dizer: Senhor, eu estou todo espondongado, vou ficar aqui num cantinho conversando contigo, e quando você vê, o dia já amanheceu. Mas clamor é diferente. O clamor, ele vem lá do fundo, ele traz consigo toda a noção do desespero, da urgência, da necessidade. Lembra de Jairo? Quando Jairo se aproxima de Jesus, ele clama, porque a filha dele estava à beira da morte. O clamor, às vezes, ele é solitário. E ele acontece no cenário das madrugadas,
Quando todo mundo consegue dormir e você fica se perguntando: Senhor, por que que minha alma não sossega? E aí você clama. O clamor, ele vem regado com lágrimas. O clamor, ele diz para você que você não é nada. Chega, não aguento mais.